A podridão das Pussycat Dolls. Nós temos mania de romantizarmos horrores artistas pop. Muitas vezes eles são extremamente abusados pela indústria, empresários e outras pessoas e assim, a gente não liga, fazemos vista grossa, só olhamos pro lado lindo da coisa. Então hoje nós vamos conhecer a história verdadeira de um dos grupos mais importantes de todos os tempos da cultura pop, que na verdade comeu o pão que o diabo amassou. Se você não é inscrito aqui no canal, por favor, já se inscreve e vem fazer parte da nossa comunidade. Aqui eu falo de música pop e entretenimento e vai ser maravilhoso ter você aqui com a gente. Além disso, tem a loja de camisetas aqui do canal com várias estampas inspiradas pelos artistas que eu trago aqui nos vídeos. Se por acaso você não conhece, já clica no link que está fixado no topo aqui dos comentários ou na descrição do vídeo. Você vai ser redirecionado e vai conferir todas as estampas. Eu tenho certeza que você vai amar. A nossa história começa há 30 anos atrás com uma mulher chamada Robin Antin. Robin conheceu a Christina Applegate e ficaram muito amigas. A Robin, nos anos 90, ela era dançarina e ela foi morar junto com a Christina, no caso dividiram um apartamento ali. E o que acontece? A Robin ficava ensaiando suas coreografias lá no quintal da Christina, né? E o que rolou no final das contas? Ela percebeu que o que ela fazia ali poderia virar um número musical. E a Christina Applegate, né, já estava meio que inserida dentro de Hollywood, seria uma boa porta para ajudá-la a criar alguma coisa a partir daquilo. Foi aí que a Christina Applegate conseguiu, através dos seus contatos, com que a Robin fosse se apresentar na Viper Room, que era uma boate muito famosa do Johnny Depp lá nos anos 90, que inclusive o próprio River Phoenix faleceu dentro dessa boate. A ideia da Robin era criar uma trupe de dança que tivesse toda a sensualidade de um burlesco, mas sem nudez. Então assim, ela queria uma coisa mais de dança mesmo. O Johnny Depp viu pela primeira vez as Pussycat Dolls e decidiu que elas seriam fixas como atração de quinta-feira dentro do Viper Room. Nascia assim o grupo The Pussycat Dolls. O sucesso foi tão grande do show que basicamente todo mundo queria assisti-lo na quinta-feira e ele virou um sucesso dentro de Los Angeles. E foi aí que em determinado dia, quem que foi assistir as Pussycat Dolls? Gwen Stefani, que também por acaso vinha a ser amiga da Robin. A Gwen ficou impressionada com as meninas no palco, dançando principalmente de lingerie preta e percebeu que o público foi ao delírio. Ali a Robin percebeu que aquele era o momento de expandir aquele show. Então ela pediu pra Gwen Stefani dar uma ajuda para levar mais longe aquilo ali. E a Gwen começou a fazer esses contatos. Ela começou a chamar várias pessoas de Hollywood para assistir o show, para todo mundo ver o que estava acontecendo ali. A partir daí, Carmen Electra, Paris Hilton, Kelly Osbourne, Brittany Murphy, Pamela Anderson, Britney Spears, Kim Kardashian, Christina Aguilera e várias outras foram assistir as meninas no palco. E aí elas começaram a fazer muitas apresentações, né? Até que elas foram parar, por exemplo, no filme das Panteras, detonando naquela cena que nós temos de dança muito maravilhosa, que tá a Drew Barrymore, a Lucy Liu e a Cameron Diaz fazendo aquela coreografia para conseguir aquela chave lá dos marinheiros brutamontes. Mas a Robin estava muito ambiciosa para as Pussycat Dolls. Ela sabia que ela tinha que transformar aquilo numa coisa maior ainda do que só um grupo de dança. A Gwen Stefani, como estava ajudando ela nesses contatos todos, apresentou o Jimmy Iovine para ela, que era, no caso, CEO da Interscope Records, gravadora musical. Ele foi assistir o show e amou, mas viu que o grupo era apenas formado por dançarinas e ele teve a ideia de transformar Pussycat Dolls em um grupo musical, algo que pudesse chegar nas paradas da Billboard. Naquela época, as gravadoras estavam super em crise, principalmente porque os serviços de compartilhamento de arquivos como Napster, LimeWire e outros estavam fazendo com que a indústria não lucrasse mais tanto. E foi aí que o que aconteceu? O Jimmy Iovine e a Robin criaram o primeiro contrato 360 da indústria da música, onde a gravadora não lucraria apenas com as vendas do álbum, mas também com as turnês, produtos licenciados, publicidades e apresentações privadas. Tudo isso para elas poderem receber investimento necessário para se tornarem grandes.
O negócio é que as meninas, elas não eram donas da marca, elas não eram proprietárias do grupo, elas na verdade eram funcionárias da Robin, elas estavam trabalhando em um contrato. Antes deles irem atrás das cantoras, afinal de contas, para esse grupo, né, a Robin e o Jimmy resolveram assinar algumas integrantes, como por exemplo a Carmit, que era original, que já estava no grupo desde 95, depois veio a Jessica Suta, a Ashley Roberts e a Kimberly. A ideia era criar um Moulin Rouge com vocais de Spice Girls. Pelo menos essa foi a proposta do papel que o Jimmy Iovine começou a fazer na cabeça dele. Porque, literalmente, as Spice Girls tinham acabado 2 anos antes desse início de processo de criação de Pussycat Dolls. Eles anunciaram audições na MTV e mais de 500 aspirantes a cantoras apareceram. Entre elas estava a Melanie Thornton, que foi uma vocalista poderosa que foi escolhida, mesmo sem experiência de dança, porque ela tinha uma voz que chamava a atenção. Outra escolhida foi a Kaya Jones, que acabou deixando o grupo durante a gravação do primeiro álbum, mas ainda faltava a vocalista principal, que acabou sendo a Nicole Scherzinger. A Nicole já era uma artista com experiência dentro do mercado. No ano 2000, ela tinha participado do programa Pop Stars, que formou um grupo musical chamado Eden's Rush, que por acaso tem um álbum de estreia muito bom, que vocês deviam escutar, que tipo, as meninas são muito boas mesmo. Porém, o grupo flopou e ela chegou a ser cogitada a ir para outro lugar dentro da indústria da música, no caso os Black Eyed Peas, mas acabou escolhendo as Pussycat Dolls e a Fergie acabou ficando com os Black Eyed Peas. A Nicole impressionou tanto Jimmy Iovine e a Robin que o grupo basicamente foi construído todo em torno da voz dela como vocalista principal, por mais que eles já tivessem a Melody. Como a Nicole virou basicamente o centro do grupo, então tudo era baseado nela. As meninas dançavam e a Nicole ficava ali na frente, né? E começou o processo de criação das primeiras músicas delas, no caso da Nicole, né? Porque a Nicole foi pro estúdio e gravou basicamente a maior parte do álbum ali e apresentou pras meninas, né? Só que depois as meninas foram no estúdio e adicionaram mais vocais e outras coisas nas músicas pra dar também um pouquinho ali de personalidade delas. O Jimmy Iovine trouxe o Ron Fair para transformar o grupo em uma máquina de hits. O Ron já tinha trabalhado com Black Eyed Peas, com a Mary J. Blige, com a Pink, com a Christina Aguilera, e ele estava perfeito naquela época para lapidar as Pussycat Dolls. Em 2004, o grupo gravou músicas para trilha sonora de filmes como Espanta Tubarões e Dança Comigo, mas o grande salto aconteceu quando o Doug Morris, que foi o presidente da Universal Music Group, sugeriu que elas gravassem a música Don'tcha, que foi originalmente composta pelo Busta Rhymes e o CeeLo Green, e foi aí que as meninas explodiram com esse single. Bom enfatizar para vocês que a música Don'tcha chegou a ser gravada antes das meninas por uma outra cantora, a Tori Alamazzi. Só que como ela flopou muito, né, eles resolveram redirecionar a música. Isso acontecia muito nos anos 2000. Um exemplo foi as próprias Cheetah Girls, que também foi um grupo musical ali da Disney, que gravaram a música Cinderella no primeiro filme, que acabou ficando bem famosa, mas a música já tinha passado na mão de outras 2 artistas que tentaram fazer aquele barro acontecer, mas não deu certo. Então assim, começou num lugar, depois outro grupo grava aqui, depois vai parar na mão de outras. Então assim, era normal ter mais de uma versão da mesma música lançada oficialmente. Don'tcha virou um fenômeno global, tocava em todas as rádios, alcançou o topo das paradas no mundo inteiro. Curiosamente, nem Nicole e nem Melody gostavam dessa música, achavam a letra fútil e não queriam cantar algo que soava como roubar o namorado da outra, mas não importa, o público amou. O sucesso foi tão grande que a gravadora correu contra o tempo para conseguir fazer o álbum das meninas em semanas. Em 30 dias elas finalizaram o disco todo, e nesse período a Kaya Jones deixou o grupo dizendo que não estava se divertindo, mas anos depois revelou haver mais coisas pesadas por trás da sua saída daquele momento das Pussycat Dolls. As meninas lançam o primeiro álbum, PCD, né? E o disco vira um fenômeno. Stick With You virou uma balada romântica que consolidou o grupo no mercado. Beep teve participação do will.i.am, também foi um grande sucesso. Buttons é uma das músicas mais reconhecidas delas e teve participação do Snoop Dogg. Enfim, o disco vende 3 milhões de cópias nos Estados Unidos e torna-se um sucesso comercial internacional, ficando também no 5º lugar da Billboard 200. As meninas começaram a fazer uma turnê exaustiva em todos os lugares que vocês podem pensar. Elas foram de Christina Aguilera até Black Eyed Peas. Só que elas fizeram tanto sucesso que elas
rapidamente deixaram de ser uma banda de abertura de show de artista grande. Elas literalmente começaram a encher estádios, então assim, todo mundo queria ir ver as Pussycat Dolls. Pra vocês terem uma ideia do grande sucesso das meninas, artistas como Rihanna e Lady Gaga estavam abrindo os shows das Pussycat Dolls antes mesmo das meninas se tornarem grandes artistas. Então olha só que coisa incrível, no segundo álbum das Pussycat Dolls tá lá Lady Gaga, no primeiro tá a Rihanna, é maravilhoso isso. Ashley, Melody, Kimberly e Jessica, conhecida como as outras Dolls, também ganharam muita visibilidade como as garotas que conseguiam fazer de tudo, e elas eram chamadas pela mídia de o grupo mais sexy da história. As Pussycat Dolls realmente se consolidaram como um dos grupos femininos mais bem-sucedidos dos anos 2000. No entanto, o público começou a perceber uma diferença gritante entre elas e outros grupos de pop. O que chamava atenção já no começo aí, né, era que a Nicole era o centro, né? As outras meninas, elas tinham seus papéis ali de cara, mas elas não tinham um papel significativo para brilhar dentro das músicas, no caso no repertório das Pussycat Dolls. Isso começou a criar uma impressão de que Kimberly, Ashley, Carmit e Jessica eram apenas dançarinas de fundo da Nicole, enquanto Melody era a background vocal que dançava mal. A ideia inicial era que realmente Nicole se lançasse como artista solo e as outras meninas fossem adicionadas para dar mais experiência de show ao projeto. Com o passar do tempo, essa dinâmica começou a gerar muitas tensões nos bastidores. Cada integrante tinha muito talento, mas não recebia a oportunidade de mostrar ao mundo do que elas eram capazes. A frustração transparecia em apresentações ao vivo, como na performance delas no American Music Awards de 2006, onde elas literalmente competiram entre si nos vocais, resultando em uma performance caótica que até hoje ficou muito famosa. A Melody, que criava muita confusão também por conta dessa questão de cantar, né, tinha muita razão no que ela falava, porque se ela foi escalada para um grupo para ser cantora e ela não conseguiu ser cantora, qual que era o papel dela ali dentro então? Sendo que ela mesma admitia que era péssima dançarina. Isso acabou gerando uma grande crise de identidade nela, e ela inclusive chegou a dizer: todo mundo achava que eu era uma dançarina profissional, mas na verdade eu era uma cantora. Nunca tinha feito aula de dança na vida. Eu entrei para o grupo com 19 anos e foi com que o tempo todo diziam pra mim: se vira, aprende isso, agora é aquilo que você tem que fazer. Eu tinha que dividir o palco com mulheres que dançavam desde os 3 anos. Além disso, a Nicole também, diferente das outras meninas, tinha um empresário só dela para cuidar dos interesses dela. Ela também começou a parecer mais isolada e começou a não formar laços mais fortes com as outras meninas do grupo. Melody já comentou que dentro do grupo elas eram instruídas a ficar caladas e que nunca sentiram que Nicole realmente queria estar ali como parte de um grupo. Essa falta de conexão foi uma das razões pelo qual a Melody afirma que o grupo se desgastou. Mesmo com tudo isso, a Robin continuava forçando as meninas a trabalhar pra caramba porque ela queria construir o seu império das Pussycat Dolls. Em 2007, estreou na TV o reality show Pussycat Dolls Present The Search for the Next Doll, no qual candidatas competiam para participar do grupo e se tornar a 7ª integrante, e a vencedora foi a Asia Nitolano. Mas após algumas poucas apresentações ao lado das meninas, ela decidiu não integrar oficialmente o grupo e seguir em carreira solo, mantendo, no final das contas, o formato das 6 integrantes. O segundo álbum de estúdio das Pussycat Dolls chegou no ano de 2008. Sim, as meninas lançaram apenas 2 discos. Pro tamanho que elas são, né? Muito pouco repertório. Antes do lançamento do segundo álbum, a Carmit joga uma bomba na mídia. Ela anuncia sua saída. Ela afirma: quero ser a primeira a contar pra vocês. Não faço mais parte das Pussycat Dolls, mas sempre seremos irmãs. A Carmit deixou o grupo para produzir o The Zodiac Show, uma espécie de versão de rock and roll do Cirque du Soleil. Em setembro de 2008, as Dolls restantes lançaram o álbum, que ficou em 4º lugar na Billboard 200, que teve um bom desempenho, né? Mas não teve o mesmo impacto do primeiro. Ainda assim, rendeu hits importantes como, por exemplo, When I Grow Up. Essa música, inclusive, fez tanto sucesso que virou basicamente a nova invasão das Pussycat Dolls do ano de 2008. O disco também continha outros sucessos, como Hush Hush Hush, What You Think About That, J-Ho, né? Além da faixa Bottle Pop, que também se tornou super favorita dos fãs. Tinha a música Out of This Club com o R. Kelly, que na época acabou depois sendo removida depois dos escândalos dele, enfim.
Mesmo com o desempenho fraco do álbum, diferente do primeiro delas, né, a gravadora resolveu investir numa World Tour e aí as meninas fizeram a Doll Domination World Tour. E detalhe, nessa época eles tinham dois atos de abertura super poderosos, o Neo e a Lady Gaga. Mas a turnê marcou também o início do fim das Pussycat Dolls. Após 6 anos de trabalho intenso, turnê atrás de turnê, as integrantes estavam exaustas, privadas de sono e sem vida pessoal. Em entrevistas, inclusive, elas contaram que dormiam em ônibus ou até vans, às vezes sem qualquer descanso entre os compromissos. Elas afirmaram: nós praticamente entregamos nossas vidas para as Pussycat Dolls. E eu comecei a pensar, por que eu estou sustentando esse nível de estresse e ansiedade? Como seria minha vida sem isso? Para piorar, na segunda era, a gravadora começou a cada vez mais evidenciar que as meninas que já eram lado B das Pussycat Dolls eram mais lado B ainda. Um dos maiores exemplos foi quando a música J-Ho foi lançada, que literalmente veio com os créditos Pussycat Dolls featuring Nicole Scherzinger, algo que acabou deixando a Melody muito brava na época. Em 2009, a Melody fez um desabafo no microfone durante um show que ela fez na abertura da Britney Spears para a turnê Circus. Ela disse: obrigada à minha família por me apoiar, mesmo quando não sou creditada. E quero dizer para todas as meninas e meninos aqui hoje, eu e Ashley somos as provas de que vocês podem fazer o que quiserem. Não desistam. O recado era claro. Ela se sentia apagada dentro das Pussycat Dolls. Em 2010, começa tudo a quebrar. A Kimberly sai das Pussycat Dolls, a Ashley também, e por fim as Pussycat Dolls despedaçam de vez. A Ashley, inclusive na época, disse que teve uma fratura na costela que fez com que ela repensasse a vida. Ela disse: quando quebrei a costela, percebi que não queria mais entrar nas Pussycat Dolls. Eu não queria sair na sombra da Nicole. Nicole, por sua vez, dizia em entrevistas que respeitava as decisões das meninas. Por exemplo, ela chegou a dizer: fazíamos isso há 6 anos sem parar. Eu amo o que construímos, mas entendo que cada uma quer seguir o seu caminho. Eu sou a única que permaneceu. A Robyn não queria encerrar o grupo, por mais que estivesse dando todo esse pau. Ela chegou a declarar que continuaria com o grupo, mantendo a Nicole como rosto principal e substituindo as integrantes que saíram, mas no fim isso nunca aconteceu. As Dolls eram insubstituíveis, mesmo que elas tinham sido tratadas como peças trocáveis pela Robyn. Enfim, a Robyn continuou usando o poder que ela tinha dentro da marca Pussycat Dolls para expandir cada vez mais isso daí. Por exemplo, em 2010 ela faz o filme Burlesque, em que o irmão dela, o Steve Antin, foi o diretor e roteirista. A Nicole segue carreira solo, participa do Dancing with the Stars, que inclusive ela venceu a temporada de 2010, lançou o álbum dela Killer Love em 2011, né? Lançou outros projetos a seguir também, como por exemplo seu segundo álbum Big Fat Lie, e também tentou lançar um álbum de estreia ainda na época que ela era membro das Pussycat Dolls, né, que foi o Her Name is Nicole, que acabou sendo engavetado, e músicas desse disco foram usadas para o disco Doll Domination do ano de 2008. As outras meninas das Pussycat Dolls começaram a usar a popularidade que elas tinham para lançar suas carreiras musicais, e a partir daí elas começaram a fazer singles, álbuns e outros projetos, e todo mundo viu que elas cantavam, que elas faziam outras coisas, elas só não tinham a oportunidade de brilhar mesmo. Com o passar do tempo, elas começaram cada vez mais a revelar essas práticas intoleráveis que a empresa Pussycat Dolls Inc. e a Robyn faziam com elas, principalmente na questão salarial. Elas recebiam bem menos que outros artistas da sua época. Aos poucos, várias integrantes começaram a expor muito bem o quanto de dinheiro elas não conseguiam ter. Elas venderam 15 milhões de álbuns e 40 milhões de singles. Tudo isso ficou para a turnê. A Kaya Jones, que deixou o grupo logo no início, disse que cada integrante recebia $500 por semana no começo, e esse valor foi aumentando conforme o grupo crescia, mas serve de referência para você entender a base salarial. Naquela época, o Black Eyed Peas estava ganhando como valor inicial $500 mil da gravadora para poder participar do seu novo contrato com a Interscope. Ou seja, as meninas ganhavam
muito menos, mesmo sendo artistas assinados. Tudo isso por conta do contrato 360. Mas as pessoas não achavam que as meninas ganhavam tão pouco, viu? O pessoal achou por muito tempo que isso era mentira delas e tudo mais, mas não era verdade. A Nicole depois começou a se rebelar contra as meninas, começou a dizer através de entrevistas e tudo mais que ela fazia o trabalho toda sozinha, que as meninas não tinham conhecimento musical, que ela chegava e apresentava o projeto para as meninas e era isso, enfim, rolou muita insalubridade entre elas. As meninas confirmam que a Nicole realmente era a que mais gravava, mas deixam claro que não foi por falta de talento ou esforço das outras. Era simplesmente porque a gravadora tinha uma estrutura de negócios imposta e elas queriam que o grupo fosse daquele jeito. A identidade dele tinha que ser todo baseado nas costas da Nicole. Ela inclusive chegou a dizer, a Nicole no caso, que passava por transtorno alimentar por conta de tudo aquilo que ela vivia nas Pussycat Dolls e que era a época da vida dela que ela mais se sentia sozinha. E vejam só, as meninas falavam isso dela, que ela se mantinha muito distante. Nicole chegou a dizer: cada vez que eu tinha um segundo sozinha, eu me machucava, eu tinha feridas e cicatrizes nas mãos, e eu tentava escondê-las. As meninas percebiam. Eu me odiava, estava naquele grupo, mas nunca me senti tão sozinha na vida. Eu nunca usei entorpecentes, mas me feri muitas vezes, acabou sendo o meu vício. Ou eu buscava ajuda, ou eu iria morrer. A música acabou me salvando. No final, o que nós percebemos? Todas as meninas eram extremamente exploradas. Ninguém se safava dentro disso, sabe? Todo mundo se lascou de alguma forma ali dentro. Em 2017, começaram a circular rumores de que rolaria uma reunião, mas a Kaya Jones fez questão de ir no seu Twitter e fazer acusações chocantes. Ela afirma: minha verdade, eu não estava em um grupo feminino, eu estava em uma rede de exploração. Nós só cantávamos e éramos famosas enquanto nossos donos ficavam fazendo dinheiro. A equipe oficial das Pussycat Dolls negou todas as afirmações da Kaya, até porque, como ela saiu antes do lançamento do primeiro álbum, né, a experiência dela acabou não sendo tão profunda quanto das outras meninas. A Robyn, inclusive criadora das Pussycat Dolls, chamou todas essas alegações de nojentas e mentiras ridículas e abriu um processo contra o Daily Mail por conta dessa publicação que eles deram também de visibilidade para a Kaya. Apesar das polêmicas, os fãs nunca perderam a esperança de ver elas reunidas novamente, e com o passar dos anos, quase todas as ex-integrantes se mostraram abertas a essa ideia. A própria Melody Thornton disse que voltaria, mas apenas se houvesse mais igualdade e respeito entre elas. Foi aí que em 2019 o inesperado aconteceu, que nem o ticket dourado do Willy Wonka, que numa noite todo mundo acorda e ele espalhou em barras de chocolate 5 tickets. As Pussycat Dolls anunciam uma reunião, mas na verdade uma turnê global. Nicole e Robyn explicam que esse era um grande desejo antigo e que finalmente elas tinham conseguido alinhar as agendas e as expectativas. A Melody decide ficar de fora porque ela disse que não precisava de uma corrida por dinheiro. Dias depois do anúncio, as meninas se apresentam pela primeira vez, quase 10 anos depois da última apresentação em conjunto no X Factor, e cantam uma música nova chamada React. As meninas, pelo jeito, também começaram a gravar um novo álbum que se chamaria Unfinished Business, que também daria nome pra turnê, só que o álbum nunca foi lançado, somente a música React com aquele clipe babilônico. A Kimberly chegou a precisar de ajuda médica durante essa performance de React no X Factor, tudo porque ela havia feito uma cesariana 7 semanas antes, e a apresentação acabou gerando muita polêmica, 419 ligações de reclamações de pais, alegando que o conteúdo era inadequado para um programa familiar, mas a maior parte do público adorou e ficaram super felizes das meninas começarem a turnê. Infelizmente, o ano de 2020 se tornou um caos, teve pandemia e tudo mais, e tudo foi por água abaixo. Em setembro de 2021 foi noticiado que a Robyn estava processando a Nicole Scherzinger. Esse foi um caso jurídico bem complexo, mas resumindo, havia um acordo preliminar assinado por todas as integrantes que participariam da turnê. A Robyn receberia 12,5% dos lucros líquidos, a Ashley, Kimberly e Jessica também receberiam 12,5% cada, a Carmen receberia 5% e a Nicole teria 32,5%. Além disso, a Nicole e a Robyn planejavam criar uma empresa chamada PCD Worldwide para gerenciar a marca Pussycat Dolls em projetos futuros. Isso daí faria com que a Nicole tivesse 49% da empresa e a Robyn 51%. A Nicole recebeu a sua participação de 49% na troca da sua participação na turnê, que acabou não acontecendo.
a Nicole tentou renegociar o seu contrato, aumentando sua participação na PCD Worldwide para 75%. Mas isso daí acabou que não deu certo, porque ela tentou forçar a ideia de que não participaria da turnê para conseguir isso como moeda de troca. A Robyn recusa, disse que tudo não passava de extorsão e a Nicole estava contratualmente obrigada a se apresentar, independente de qualquer coisa. O advogado da Nicole chegou a entrar com um processo dizendo assim que a Robyn usou o nome da Nicole para conseguir através da Live Nation $600 mil de adiantamento para fazer a turnê. Isso teria sido feito sem o consentimento dela e sem também um contrato previamente assinado. Depois, supostamente, a própria Robyn teria desviado os fundos desse investimento. Quando a Nicole concordou em participar, ela teve que pagar 163 mil de despesas do próprio bolso que deviam ter sido cobertas por esses fundos desviados e até hoje ela não foi reembolsada. Enquanto Robyn e Nicole brigam na justiça, as outras integrantes ficaram sem saber o futuro do que aconteceria ali e no final das contas, nada aconteceu. Em 2022, a Nicole anuncia o cancelamento da turnê, anuncia o cancelamento da reunião das Pussycat Dolls, tudo em uma postagem no Instagram. Já as outras membros afirmam que não sabiam dessa história toda e que descobriram esse cancelamento junto com todo mundo. Inclusive, elas disseram que estavam desapontadas, que amavam os fãs e que esse não era o desfecho que todas esperavam. A verdade é que as Pussycat Dolls são uma dinastia. A Robyn realmente conseguiu fazer o que ela queria desde lá dos anos 90. Criar o maior grupo feminino de todos. Muitos afirmam que a Robyn não tinha vergonha de pisar nas pessoas, que ela simplesmente ia lá e fazia o que ela queria porque ela só visava o bolso dela. Então, qual que é a verdadeira celebração dos fãs das Pussycat Dolls? O clipe e música React, que foram realmente a última coisa que elas conseguiram fazer. E aí, qual a opinião de vocês sobre as Pussycat Dolls e todo esse lado podre delas? Comenta aqui que eu quero saber. Um beijo, até o próximo vídeo ou live nossa. Aí, tchau!